Bom dia a todos, bom dia para você que está aí na sua casa. Já foi falado no início do culto, mas agora eu falo, né? Um feliz dia dos pais a todos os que são pais e sabem da grande responsabilidade que é ser pai. Responsabilidade ao mesmo tempo é uma dádiva, né? Tudo que Deus nos dá para fazer tem as suas responsabilidades, mas tem também a sua recompensa. A própria obediência, na hora não parece ser boa, mas depois a recompensa é boa. Então, ser pai é um desafio, mas também é uma grande recompensa, é algo especial. Então, quem é pai sabe disso, é uma das maiores experiências da vida terrena. Ser pai e mãe, obviamente, né? Mas hoje se comemora comercialmente o dia dos pais. E lá em Provérbios capítulo 20, versículo 7, tem um texto muito legal que diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Então, felizes são, como são felizes os filhos daqueles que são justos, que são íntegros. E a gente pode, em contrapartida, dizer também como são infelizes, é só alterar o texto, aqueles filhos cujos pais não são justos, não são íntegros, né? Como são infelizes. Porque existem filhos infelizes? Por causa dos pais. A culpa é dos pais, porque os filhos, eles são um reflexo. Os filhos são um reflexo. A própria a psicologia, quando uma criança tem problema, os pais são atendidos igual ou mais do que as crianças, porque as crianças são um reflexo. Eles são a consequência dos problemas dos pais. Então, quem é o pai que é justo é o pai que não erra? Não, mas justo na palavra de Deus é aquele que procura se corrigir, procura se ajustar, procura melhorar. E o maior ensino que nós podemos dar para os nossos filhos é o exemplo. Pais, pega essa aí. O melhor ensino é o exemplo. E o melhor presente é você ser presente na vida deles. Amém? O maior ensino é o exemplo. E o maior presente é estar presente. Porque tem muitos pais que dão muitas coisas, mas não são presentes na vida dos filhos. Você está desperdiçando, você está sendo negligente, o negligente desperdiça. Você está desperdiçando uma das coisas mais especiais que Deus nos deu o privilégio nessa terra, que é cuidar dos nossos filhos. Amém? Isso aí corrige a humanidade. Gente, a família é a base da sociedade, isso corrige. Se a gente for bons pais, a gente vai criar bons filhos que serão bons pais e a gente vai estar transformando a sociedade. É ou não é uma realidade isso, gente? É uma realidade. Só que a gente não vive. É que nem a palavra de Deus. É uma grande realidade para a nossa vida, mas a gente não vive a palavra de Deus. A gente até sabe algumas coisas, mas não vive a palavra. Então vamos para a palavra já. Feliz Dia dos Pais a todos. Que o seu maior ensino seja o exemplo e que o seu maior presente também seja você estar presente. Porque eles são o nosso presente. Não é aquilo que eles nos dão, é aquilo que eles são um presente. Eles são um presente na nossa vida. A gente tem que saber viver, aproveitar, desfrutar desse grande presente de Deus, que são os nossos filhos. Amém? Quem não é, um dia, se for da vontade de Deus, também será. Vamos para 1 Tessalonicenses, nós estamos falando sobre recomeço, e todo recomeço, segundo a palavra de Deus, ela parte da restauração
da vida espiritual. Todo recomeço parte da restauração da vida espiritual. Se na quarta-feira a gente falou sobre Neemias, sobre a ação de Neemias, e depois que os muros eles foram reconstruídos, as portas também foram refeitas de Jerusalém, chamaram Esdras, está lá no capítulo 10, 11, ou 9, do 9 para cima, está lá em Neemias. E aí eles vão chamar Esdras, e Esdras, ele vai pegar a lei de Deus, que é a palavra de Deus hoje para nós, ele vai pegar a lei, e ele vai ler a lei a manhã inteira para o povo. E o povo vai começar a chorar, porque eles vão entender o porquê eles passaram e viveram tudo que eles passaram e viveram. Porque eles se afastaram de Deus. E é tremenda, é muito interessante, isso aqui para o cristão tem que estar muito claro. Eles vão orar a Deus e eles vão vir lá de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus fez a partir da descendência de Abraão, o cumprimento da promessa, vai vir por Moisés, Josué, a entrada em Canaã, o estabelecimento da nação, tudo que Deus fez. E tudo que Deus fez pelo seu povo sempre foi vinculado ao compromisso do povo com Deus. Sempre ligado à nossa vida espiritual. Porque, aí nós estamos falando, Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros, inteiros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender entender a importância do cuidar das três áreas que compõem o nosso ser. E entender que cada uma dessas áreas, elas têm as suas demandas. E nós só vamos desfrutar da vida abundante que Jesus disse que veio nos trazer quando nós cuidarmos bem dessas três áreas. Quando a gente cuidar bem dessas três áreas. Do corpo, da alma e do espírito, né? O corpo a gente cuida com alimentação, a gente cuida com exercícios, a gente cuida com sacrifícios. Sacrifício hoje é um futuro bom, um futuro melhor. Um momento bom hoje, o futuro vai ser um sacrifício. Isso não tem como escapar, tá, gente? Ou a gente sacrifica agora para ter um melhor resultado amanhã, ou a gente aproveita o que acha melhor agora e depois vai ter esse sacrifício. A alma a gente cuida, alimentando bem, cuidando dela, dando à alma as coisas que são saudáveis. Gente, perceba na sua vida aquilo que te faz mal. Para o corpo, a gente sabe que não pode comer. Perceba o que você não pode dar para a sua alma que vai lhe fazer mal. E não dê isso a ela, para o bem dela. Para o bem dela. E o espírito, aí a gente tem que ser recriado. Nosso espírito, ele é recriado por Deus. E a gente tem que desenvolver os hábitos de Deus. A gente tem que estimular o nosso espírito. Como nós vamos saber quando Deus está falando com a gente? Quando a gente tiver o hábito de Deus. Hábito de Deus. Então, desenvolva, gaste tempo, estimule cada vez mais a sua vida espiritual. Gálatas 5:16 diz, andem no Espírito, e jamais vocês vão precisar viver satisfazendo a vontade da carne. Quem precisa viver na vontade da carne? A vontade da carne, gente, nem tudo é pecado. Mas a vontade da carne, normalmente, ela vai destruindo a vida da pessoa.
Nem tudo que é vontade da carne é pecado. Mas toda vontade da carne, ela só leva para as coisas terrenas. Então, por isso que Paulo diz, andem no Espírito. Andem, esse Espírito é com letra maiúscula, andem na comunhão com o Espírito Santo. E aí vocês não vão precisar satisfazer a vontade. Concupiscência é um desejo, o desejo da carne. Lá em Provérbios, aliás, Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Gente, quando você lê a Bíblia, você tem que meditar nela. Mais importante do que ler é entender. Que eu posso ler 2, 3, 4, 5 capítulos por dia e não entender nada, e não extrair nada do que eu li, não adiantou de nada. Por exemplo, tem duas palavrinhas aí que explicam esse texto para nós. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Inclinar e cogitar. O que é inclinar? Se eu me inclino, eu estou me dobrando. Sim ou não? Então, se eu me dobro para as coisas da carne, e sempre que eu me inclino, eu estou me submetendo àquilo. Inclinação é submissão. Já viu quando você xinga o cachorro? Ele não baixa a cabeça? Sim ou não? Ele não vai para a casinha dele? Sim ou não, gente? Cachorro obediente, né? Cachorro que foi ensinado. O que o cachorro está fazendo? Está se submetendo. Ele está se inclinando à nossa vontade. Quando você se inclina para a vontade da carne, você vai cair. Porque a inclinação te leva a cair. E você está se submetendo à vontade dela. Aí você vai comer. Eu me inclino para a carne, eu vou cogitar as coisas da carne. O que é cogitar? É pensar constantemente. Tudo aquilo que você pensa muito, você cogita. Então quem se inclina, se submete a uma vontade e vai ficar pensando naquilo. Olha a força da mente. Gente, não estou falando de neurolinguística, apesar de a neurolinguística ser uma ciência, tá? Ciência humana, que estudou a mente melhor do que os cristãos, que tinham que entender que a mente é algo poderoso que Deus nos deu. A mente é algo poderoso que Deus nos deu. A nossa mente cria as coisas. Ela cria verdades. Não, eu vou ter que mudar. Não no sentido de verdade absoluta, mas ela cria a nossa vida. A nossa mente cria a nossa vida. Então, nós somos o tamanho que a nossa mente determina que nós sejamos. Nós somos o tamanho que a nossa mente determina que nós sejamos. Somos do tamanho que a nossa mente determina que nós sejamos. Entenda isso. Cogitar é pensar insistentemente em algo. Então, quanto mais eu me inclino, quanto mais eu faço a vontade da minha carne, mais a minha mente vai insistir naquilo para a minha vida. Ao mesmo tempo, quanto mais eu me inclino para as coisas do Espírito, mais a minha vida, ela vai cogitar, ela vai pensar nas coisas espirituais. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, a decisão de andar na carne, de fazer a vontade da carne é minha. A decisão de andar na direção do Espírito, de fazer a vontade de Deus, ela também é minha. O apóstolo Paulo diz que não há tentação sobre-humana que vá acima da nossa capacidade humana. Então olha para mim aqui. Tudo aquilo que você não vence, na verdade não é que você não tem força. É que você não determina que você vai mudar.
Porque está em nós essa capacidade. Você tem a capacidade de mudar toda a sua vida. Você tem a capacidade de mudar toda a sua vida. Você tem a capacidade de mudar tudo, gente. Está em nós. Lembra, eu já disse várias vezes aqui, eu disse, olha, se eu sou pastor, eu olho para o auditório e penso que aqui podem ter muitas igrejas. Aí você pega isso que eu digo e pensa o seguinte, eu jamais. Olha para mim aqui, vamos fazer o exercício. Vocês aí em cima, vocês aqui embaixo, olha para mim aqui. Todos vocês aqui, você que está em casa também, você que está aí também, tem capacidade de ser uma pessoa, um canal de Deus. Todos aí, todos aqui, todos aí. Agora, eu quero saber, escreve aí para mim quem está em casa. Quem não curtiu ainda aí, curte, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas escreve aí. Eu ouço isso, mas eu não acredito. E eu pergunto aqui, quantos ouvem isso e pensam assim, não, eu não acredito? Pode levantar a mão. Todo mundo acredita? Posso abrir então mais 10 campos. Quem ouve isso e não acredita? É tua mente. É a mente da gente. Está aqui. Está aqui, gente. E eu falo isso com muita propriedade. Porque eu sei como eu era, eu sei como eu pensava, eu sei como eu via as coisas. E eu jamais imaginava uma posição, não no sentido de ser grande coisa, né? Mas assim, ocupar um espaço desse, falar isso para vocês hoje. Isso jamais passaria na minha mente. Mas chegou um dia que eu acreditei que eu poderia ser um canal de Deus. E quis ser isso. Não para uma igreja, para os jovens, vocês conhecem a história, né? Mas Deus me deu uns jovens um pouquinho mais velhos. Então, aquilo que eu me inclino, eu cogito, e aquilo que eu insistentemente penso, ele ocupa um grande lugar na minha vida. Mas entenda, nós precisamos restaurar corpo, alma e espírito. Escreva isso, eu preciso restaurar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Escreva aí para mim no YouTube, eu quero ver, eu vou lá olhar, fui olhar quarta e vou olhar hoje de novo, se vocês estão escrevendo, tá? Escreve aí, eu preciso restaurar o meu corpo, minha alma e meu espírito. E aí, gente, sabe, é que a gente tem que ir para a prática. Por exemplo, eu não tenho uma caneta aqui, mas, por exemplo, se eu fosse você e eu ouvisse essa palavra, eu ia escrever aqui, meu corpo, minha alma, meu espírito. Ia clicar. Já fui para o celular, né? E aí eu ia colocar aqui, o pastor disse que tem demandas em cada área. Tem demandas do corpo, demandas da alma, demandas do espírito. Eu ia riscar. E eu ia colocar, qual é a demanda do corpo? O que eu estou bem, cuidando bem do meu corpo? Do que eu estou mal no meu corpo? Eu ia escrever, assim que eu sou. Você tem que criar a sua forma. Aí eu vou escrever na minha alma, o que eu tenho que melhorar? No meu espírito, o que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que melhorar? Sem sacrifício, gente, sem melhores resultados. Sem sacrifício, sem melhores resultados. Se eu quero melhorar os meus resultados, eu tenho que entender que eu vou ter que pagar um preço por isso. Tudo na vida tem um preço, escreva isso. Tudo na vida tem um preço. Escreve aí também, tudo na vida tem um preço. E aí eu tenho que ver que preço eu estou disposto a pagar. Se eu perguntar aqui quantos querem uma vida abundante, todo mundo vai dizer que sim. Alguém aqui não quer uma vida abundante? Quem quer uma vida abundante? Levanta a mão para mim aqui. Você que está aí, escreve, eu quero uma vida abundante. Ok, para a gente chegar lá, nós temos um caminho a percorrer. Para a gente ter uma vida abundante, existe um caminho a percorrer. Não é da noite para o dia. As pessoas que têm resultado,
As pessoas que chegaram em algum lugar que a gente olha e pensa assim, eu gostaria de chegar lá, sem dúvida nenhuma, gente, elas pagaram um preço para chegar lá. Existe um preço a ser pago. Para ser discípulo, existe um preço. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, faça o que mais? Negue-se a si e me siga. São 3 coisas. Pegue a cruz, negue a si e me siga. É de graça? A salvação é de graça. Ser um discípulo de Jesus não é de graça. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. A minha mente viaja muito. Eu vou dar um exemplo. Isso aqui eu fiz para mim, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Cantamos aqui que a gente tem que voltar à essência da religião. Ok. Aí eu pensei, o que é religião na Bíblia? Daí eu me lembrei que lá em Tiago fala sobre religião. Daí eu fui lá em Tiago, olha o exercício, eu fiz isso no fim do louvor. Fui lá em Tiago, isso aqui é um exemplo, não estou pregando isso aqui. Fui lá em Tiago, deixa eu achar aqui de novo, Tiago. Peguei o texto de Tiago, Tiago 1, 26 e 27. E já tirei 3 pontos daqui. Ah, pastor, como é que tu consegue? Olha para mim aqui. Exercício. Você nunca vai ser bom no que você não é constante. Você nunca vai ser bom no que você não é constante. Leva isso para a tua vida. Perfeição não é um ato, é um hábito. Quanto mais eu faço, melhor eu fico naquilo que eu estou fazendo. E ainda essa perfeição vai ser relativa. Vai chegar alguém e vai me mostrar que pode ser melhor ainda. Eu peguei a música, pensei em religião, pensei, o que a Bíblia fala de religião? Porque a Bíblia fala muito pouco em religião. Mas Tiago falou de religião. E ele falou, se alguém supõe ser religioso, observe bem aqui, a religião significa religar. Aí vai mostrar 3 pontos aqui para mim ter uma religião pura. O primeiro é eu me dominar. Se alguém supõe ser religioso e não consegue dominar a língua, ele está enganando o seu próprio coração e a sua religião é vã, porque a Bíblia diz assim, quem domina a língua domina o corpo todo. Quem domina a língua, quem domina o que fala, consegue dominar o corpo todo. Então o primeiro ponto, para a minha religião ser verdadeira, eu tenho que me dominar. O segundo ponto, versículo 27, eu tenho que, a religião pura e sem mácula para com Deus cuidar de órfãos e das viúvas nas suas tribulações. O segundo ponto eu tenho que manifestar o segundo mandamento, que é amar o próximo como a mim. Eu tenho que ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Isso é religião. Religião pura e sem mácula, sem mancha. Então, religião pura primeiro, eu dominar a mim mesmo. Segundo, eu atender a necessidade do próximo. E o terceiro, eu levar uma vida que agrada a Deus e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Isso é religião. Isso é religião pura. Eu dominar a minha vida, eu atender o meu próximo nas suas necessidades e eu viver uma vida terrena incontaminado com as coisas do mundo. E eu repito, as pessoas elas invertem. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, as coisas que tu faz porque tu chegou já. Não, eu disse para a pessoa na hora, não, eu cheguei a esse resultado pelas coisas que eu fiz. Eu não fiz as coisas pelo resultado que eu tive. Pegaram, gente? Eu não fiz as coisas pelo resultado que eu tenho. Eu tenho o resultado que eu tenho pelas coisas que eu fiz ou que eu faço. E o resultado que eu não tenho é por coisas que eu não fiz e eu não faço. Ponto. Trago um outro exemplo. Para ti é fácil, tu é pastor, por isso tu consegue pegar um texto ali e na hora do louvor pegar uma palavra e ir para a Bíblia e vai achar na Bíblia e aí vai tirar 3 pontos dela rapidinho. Não. Eu sou o pastor
porque eu me dediquei muito a isso lá na minha adolescência e juventude. Eu não sabia que eu ia pregar, mas eu lia a Bíblia, e eu entendia a Bíblia quase nada, mas aquilo que eu entendia, eu fazia isso. Já ensinei aqui, a gente fez por acho que mais de um ano aqui nos cultos, o dirigente sempre trazia uma meditação bíblica. Nessa meditação ele trazia a promessa, a condição e o texto-chave. Se você lê a Bíblia aplicando isso, qual é a promessa, qual é a condição, qual é o texto-chave, qual é a palavra-chave? Isso são hábitos espirituais. É o que eu chamo de hábito de Deus. É como eu cuidar da maneira certa da minha vida espiritual. É como eu alimentar a minha vida espiritual. Essa é a forma de nós alimentarmos a nossa vida espiritual. Então, para nós nos restaurarmos, a gente tem que cuidar bem de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o diabo, o trabalho do diabo, olha aqui, gente, o diabo ele é uma pessoa hiperfocada. Hiperfocada no quê? Matar, roubar e destruir a vida que Jesus veio trazer para o ser humano. Então ele tem um foco absurdo nisso. Então ele trabalha de todas as maneiras possíveis para nos enganar. E ele é sábio, ele não é Deus, mas ele é sábio. E a sabedoria dele é milenária, de milênios. E se tem uma coisa que o diabo conhece, é o ser humano, é a nossa carnalidade. E aí ele vem, e ele trabalha no nosso corpo, apresentando coisas terrenas, e nos enganando que aquilo vai nos satisfazer, e não satisfaz. Como que o diabo trabalha na nossa alma? Ele vai lá e busca tudo aquilo que aconteceu. Porque todos nós temos traumas, todos nós carregamos uma bagagem, todos nós fomos abusados, se não fisicamente, verbalmente, se não foi sexualmente, pode ser até na forma que nos repreendiam, na forma que nos batiam, todos nós de alguma maneira fomos abusados. Por pessoas que nem se davam conta que estavam fazendo isso. Então, em parte, é culpa das pessoas, sim, mas as pessoas também estavam debaixo de um governo maligno. Estão entendendo, gente, sim ou não? Está entendendo? Escreve aí para mim. Estou entendendo, pastor. E se não está entendendo, presta atenção, foca, ouve de novo depois, que pede para o Espírito Santo te ajudar. Eu não posso repetir de novo, né? Então o diabo ele trabalhou através de circunstâncias, através de pessoas, para nos causar um monte de traumas, um monte de frustrações, um monte de decepções, para que isso bloqueie a nossa vida. Gente, nós não podemos deixar que traumas do passado, bagagens do passado, circunstâncias do nosso passado, venham a nos impedir de desfrutar daquilo que Deus projetou para o nosso futuro. Amém? Amém, gente? O que aconteceu, eu não posso mudar. O que eu faço com o que aconteceu é escolha minha. É escolha minha. Por isso que o apóstolo Paulo diz: conservem o corpo, a alma e o espírito. Essa responsabilidade de cuidar do corpo, da alma e do espírito é nossa. Porque o que a maioria das pessoas fazem, inclusive gente inteligente faz isso, sempre procura um culpado para aquilo que está acontecendo na sua vida. Sempre procura um culpado para aquilo que está acontecendo na sua vida. E não adianta procurar culpado. Nós temos que buscar em Deus uma direção para a restauração da nossa vida.
Pare de olhar para os problemas e comece a olhar, buscar em Deus uma direção para a restauração. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja absurdamente difícil, adianta eu ficar procurando o mal? Não. Coloca aí, acho que Tiago 5,7. Esse aí mesmo. Olha o que Tiago diz aqui para a igreja, para os irmãos. Sede, pois, irmãos, o que, gente? Pacientes. Até Jesus voltar. O lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Segura aí. Uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: nem todo dia é dia de colher, mas todo dia é um dia que a gente pode plantar. Não é dia de colher, que seja um dia de plantar. Dá para algum dia só colher? Dá. Trabalhou bem, descansa, aproveita, ganhou bem, teve um bom resultado, desfruta. Nem todo dia é dia de colher, mas todo dia é dia de plantar. E tudo que a gente planta, lembra um princípio? Quando eu sei o que eu planto, eu não me preocupo com o meu futuro. Quando eu sei o que eu planto, eu não me preocupo com o meu futuro. Escreva isso. Quem sabe o que planta não se preocupa com o futuro. Porque ele sabe que ele planta coisas boas e no futuro ele vai colher coisas boas. E a gente nunca colhe o que planta, a gente sempre colhe multiplicado. A sua vida é a multiplicação daquilo que você planta. Nota isso aí. Pessoal aí da mídia, bota isso aí nas redes sociais aí depois. A nossa vida é a multiplicação daquilo que a gente planta. A nossa vida, ela multiplica o que eu planto. Então, agora olha só, em vez de procurar um culpado, você tem duas coisas que Deus está nos chamando a esse tempo. A primeira é despertar, e a segunda é rever os caminhos. Despertar e rever os caminhos. Entenda que Deus está nos chamando a despertar e a rever os nossos caminhos. Isso serve para mim, isso serve para todos nós. Toda essa situação, ela chama a atenção da igreja de alguma forma. Eu falo isso como pastor da igreja. Deixa eu dar uma palavra aqui. A Paty citou. Eu acompanhei as listas. Ninguém que veio quarta ou quinta está nos cultos de hoje. Eles estão na fila de espera. Por exemplo, se para hoje de noite cancelar 10 e tiver 10 na fila de espera, esses 10 vão ser avisados que eles poderiam vir. Se vão conseguir vir ou não, eu não sei. Ok. E eu fico feliz, porque a gente está com fila de espera em todos os cultos. Eu sei que está chato essa questão de não poder vir. Às vezes num culto, e vai ter gente, escuta aqui o que eu vou dizer. Vai ter gente, escuta o que eu vou dizer, você que está em casa me escuta. E eu vou te pedir paciência, já foi falado, e eu estou lendo um texto, e eu vou dizer isso para você. Nós temos culto quarta, quinta e 3 cultos hoje. Óbvio que não chega para o número de membros que a gente tem. Então pode acontecer que na quarta ou na quinta-feira tenha gente que não veio nem quarta passada, nem quinta passada, em nenhum dos cultos do final de semana. Então talvez a gente tenha que encaixar alguns na quarta, ou seja, alguns que vieram na quarta passada, e aí não vai ser por quem pediu primeiro, obviamente, podem não ter lugar para vir na igreja 10 dias. Me entenderam? Vocês que estão aqui me entenderam? É matemática, gente. Aí uns vão dizer assim, o pastor está dando preferência. De maneira nenhuma.
A gente tenta ser o mais certinho possível, mas vai acontecer. Vamos fazer isso mudar? Me ajudem a orar, gente. Deixa eu dizer para vocês, eu pedi para o prefeito, essa semana eu falei com ele, disse: prefeito, eu não vejo mal em 25% da capacidade de uma igreja e tal. Eu vou seguir o decreto do Estado. Eu oro e eu peço, eu não fico orando, eu oro e eu tenho atitude, mas depende de mim? Não, me ajudem a orar mais. Você está em casa aí, me ajuda a orar mais. Quer vir mais? Que bom. Agora eu quero dizer uma coisa para todos aqui. Isso vai mudar. E aí eu quero ver se você vai vir. Amém? A hora que isso aqui voltar, gente, se essa igreja aqui não se bater de gente, aí vocês vão me ouvir. Porque, olha, tem sido um jogo de xadrez, encaixar as pessoas no culto aí. Um jogo de xadrez. Porque o ser humano é incrível. O que o ser humano quer? O que não pode. É ou não é? Todo mundo quer sair para a rua. Porque não pode. Para mim, gente, fica em casa. Ótimo, adoro dormir. Adoro ficar em casa jogado, adoro. Mas tem gente que eu nunca vi, né? Que é a rua. Mas enfim, vamos para a palavra que você não leva nada. Então, temos que cuidar, restaurar corpo, alma e espírito. Lá em João 10:10, é o texto que eu já falei várias vezes. Não, peraí, vamos terminar o paciente ali. Volta lá em Tiago 5:7, agora 5:8. É muito legal esse texto. Sede vós também pacientes. De novo, ele já falou no 7, falou no 8. Paciência. E fortaleça o vosso coração, pois a vinda de Jesus está próxima. Irmãos, olha aqui. Irmãos. Irmãos. Não vos... Vocês estão lendo isso aí? Vocês estão em casa, estão lendo o texto? Escreve para mim assim, eu li, pastor. Irmãos, não vos queixeis, para não serdes, o juiz está na porta. Não é eu que sou o juiz. Que chinelada essa aí. Não vos queixeis. Pastor, tu não sabe a situação que eu estou passando. O que diz mais no 10? Irmãos, vamos tomar por modelo no sofrimento. Modelo no sofrimento e modelo na paciência. Modelo no sofrimento e modelo na paciência. Os profetas, os quais falavam em nome de Deus, e eis que temos por felizes os que perseveraram firme. Então eu tenho que ter paciência e eu tenho que perseverar firme. Vocês já ouviram da paciência de Jó? Viram o que Deus fez por ele no final? Quem já ouviu da paciência de Jó? Quem já ouviu da paciência de Jó, levanta a mão. E o que Deus fez para ele no final? Porque Deus é cheio de paciência, de misericórdia e é compassivo. Amém? Está em dificuldade? Ok. Mas não deixe de plantar a boa semente. Assim como o lavrador, versículo 7, ele joga a semente na terra e ele sabe que existe um tempo para o fruto existir. Existe um tempo para o fruto existir. A nossa vida
a gente está toda hora semeando, e existe um tempo para o fruto surgir. Então, o tempo é difícil para colher, ok, mas que seja um tempo de plantar. Plante todos os dias. Plante na sua alma, plante no seu corpo, mas plante também no seu espírito. Agora João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas, elas vão ter a vida que elas escolheram ter. Eu não estou falando dos desafios da vida, eu estou falando da vida, é diferente. As pessoas são tão felizes quanto elas decidem ser. Tem pessoas que a vida delas ela precisa de droga, ela precisa de uma grande porção de droga, não a droga mesmo, para ser feliz. Por quê? Porque elas não sabem se alegrar com as pequenas coisas. Elas não sabem se alegrar com as pequenas coisas. E nós temos que aprender, gente, a celebrar cada momento. A gente tem que aprender a celebrar as pequenas conquistas e não esperar uma grande conquista para ser feliz. A vida tem que ser o contrário. Eu não posso ter um pequeno momento de alegria entre tantas tristezas. Não, eu tenho que ter pequenos momentos de tristeza entre grandes alegrias. Ah, pastor, mas eu não tenho grandes resultados. Celebre os pequenos. Celebre os pequenos resultados. Seja feliz com o pouco. Seja fiel no pouco. E você vai ser colocado sobre o muito. Seja feliz no pouco, e você vai ser extraordinariamente feliz no muito. O grande problema é que tem pessoas que não se satisfazem com absolutamente nada. Tem pessoas que não se satisfazem com absolutamente nada. Não são felizes com nada. Então, quero dizer que, se você não é feliz com quase nada, não importa o que você venha a ter, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Porque eu escolho a vida abundante que eu quero ter. Eu posso estar passando um momento extremamente difícil, mas se eu tiver com o meu espírito fortalecido, eu vou governar bem sobre a minha alma, e as emoções estão na alma. E eu governando bem sobre a minha alma, eu vou dirigir bem o meu corpo, eu vou dirigir bem os meus olhos, e daqui a pouco eu vou me alegrar com um abraço que o meu filho vai dar hoje no Dia dos Pais, e eu vou ser extremamente grato e feliz por ter saúde, por ter alguma coisa para comer, e por ter um abraço afetuoso do meu filho. Pronto, eu posso ser feliz com isso. Entenderam, gente? Não precisa muito para ser feliz. As pessoas, isso é o sistema do mundo, que vai dizendo que felicidade está nisso, nisso ou naquilo. Vocês viram bom, viralizou na internet aí, aquele cara com motoboy, quem viu? O cara humilhando no motoboy. Aquele cara, ele é a face de uma pessoa extremamente infeliz. O boy era mais feliz que ele. O motoboy era mais feliz que ele. Absolutamente mais feliz que ele. Entregando comida num condomínio de luxo. O boy era feliz, ele não. Ele é um infeliz. E o que esse cara vai colher, já está colhendo e vai colher, pela atitude dele. Todo dia nós estamos plantando. Estão vendo que felicidade não tem nada a ver com a tua condição, onde tu mora, como tu anda e quanto dinheiro que tu tem no banco? Não tem nada a ver. Tem a ver com a vida que a gente escolhe, com as nossas decisões. Abundância é fartura, é grande proporção, é superior ao necessário. Superior ao necessário, isso é abundância. Eu posso ser extremamente feliz, eu posso ter uma vida abundante, não tendo tudo que a vida terrena pode me dar. Entenderam? Eu posso ser extremamente abundante, sem ter tudo que a vida terrena, mas eu posso ser abundante em tudo aquilo que eu tenho.
Eu posso ter uma vida abundante com aquilo que eu tenho. Mas eu posso ter tudo que o mundo pode me dar e não ter uma vida abundante. Eu posso ter tudo que esse mundo pode me dar e não ter uma vida abundante. Por quê? Porque a gente é três áreas, não é uma. Então a vida abundante, ela necessita de um corpo saudável a serviço do bem. Nosso corpo tem que estar saudável a serviço do bem. A nossa alma, ela tem que estar curada, liberta de traumas, de raivas e de falta de perdão. Você nunca vai ser feliz se você é uma pessoa rancorosa. Se você tem raiz de amargura no seu coração, você nunca vai ser uma pessoa feliz. Gente, você só vai ser livre quando você perdoar. O perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E o nosso espírito ligado em Deus. E, nossa, eu tenho tanta coisa para falar. E o tempo vai, né? A abundância depende da nossa constância em seguir os padrões de Deus, não do mundo. Observe bem, a abundância depende da constância em seguir os padrões de Deus. Diga, padrões de Deus. Para o corpo, para a alma e para o espírito. Para o corpo, para a alma e para o espírito. Paulo diz que a caridade é mais proveitosa que o exercício para o corpo. Quando você faz o bem para alguém com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, isso faz melhor para o seu corpo do que propriamente um exercício. Olha que forte isso, gente. A vida abundante depende de eu seguir os padrões de Deus, para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que a gente está debaixo de um sistema que nos limita. É o sistema que nos limita. O sistema que a gente vive, o meio que a gente vive, ele é limitador da nossa vida. O que é o sistema? É um conjunto de ideia, é um conjunto de regra que determina como que a minha vida tem que ser. É um conjunto de regra que determina como que a minha vida ela tem que ser. Isso é um sistema, é um conjunto de regras. E aí nós somos muitas vezes conduzidos por um conjunto de ideias, um conjunto de regras que não tem nada a ver com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,14, ele diz, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, está falando de um despertar espiritual, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, observem como vocês andam. Gente, olha aqui, quantos querem se libertar? Quantos querem se libertar de um sistema, de padrão do mundo e viver a vida em abundância que Jesus prometeu? Quantos querem? Eu quero. Todo dia eu quero isso. Só que isso só vai acontecer se eu despertar e eu olhar prudentemente como eu ando. Ou seja, eu tenho que criticar a minha vida. Eu tenho que criticar os meus caminhos. Eu tenho que me criticar. Vejam, despertem e vejam. Porque quem está dormindo não está vendo nada. Você vê alguma coisa enquanto dorme? Sim ou não? Não. Desperta e vejam como vocês estão andando. E aí, versículo 16. Cuidem do tempo, porque os dias são maus, administrem bem o tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Agora, uma outra coisa que a gente tem que fazer. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. Então, a gente tem que despertar, a gente tem que levantar, despertar, levantar. Vou repetir. Despertar, levantar e ver como nós vamos andar. Nós temos que cuidar bem do nosso tempo. Gente, isso aqui é uma pregação. E
buscar descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Isso muda a nossa vida, acredite, isso muda a nossa vida. Porque o que Paulo está dizendo é que a gente tem que sair do sistema. Nós temos que sair do sistema. Por quê? Porque o sistema, a gente é formado pelo seguinte sistema: o biológico, que a gente herdou da família, físico, né? A gente herdou da família, mas a gente não precisa ser igual à família. Por exemplo, eu tenho uma tendência, a minha família toda tem diabetes, por exemplo, eu tenho uma tendência. O que eu vou fazer? Eu sei que a minha família tem diabetes. Eu tenho essa tendência, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a acompanhar isso na minha vida, porque Deus deu a ciência é de Deus. Amém? Então eu vou cuidar da minha saúde, para que eu não incorra no risco de prejudicar a minha vida futura, devido a essa hereditariedade. E eu vou orar também contra isso. Amém? Acorda, gente. Você decide. Desperta. Deixa Cristo te iluminar. Deixa Cristo te iluminar. Sabe por que Jesus, quando nasceu, ganhou incenso, mirra e ouro? Mirra era um produto medicinal. Bebê assa, sim ou não? Mirra era um produto medicinal, o ouro era para eles terem condições de ir até o Egito, porque eles tiveram que fugir do rei Herodes. E o incenso, vamos ver quem é velho aqui, quem lembra do Boa Noite? Verdinho aquele, espantar os mosquitos. O incenso servia para isso também. Hoje o incenso aí é meio místico, né? Meio aromático, mas o incenso ele servia para isso. Os presentes que Jesus recebeu tinham tudo a ver com o propósito que Deus tinha para a vida dele. O que você é tem tudo a ver com aquilo que Deus tem para você. O que Deus te deu tem tudo a ver. O que Deus deu para nós nos leva à vida em abundância que Jesus disse que Ele veio nos trazer. O problema é que a gente não utiliza da maneira certa aquilo que Deus nos deu. A gente pertence a um sistema psicológico, onde a gente desenvolve as virtudes, os traumas, enfim, uma série de coisas, limitações. Por que tem pessoas que não são limitadas, outras que são limitadas? Está tudo dentro de um sistema psicológico que a gente foi criado, que alguém disse, as pessoas, o sistema ele diz para nós o que a gente pode e o que a gente não pode. O sistema diz o que a gente pode e o que a gente não pode. O sistema diz até onde a gente vai chegar. Sabe quem vence na vida? Olha aqui para mim. Quem vence o seu sistema de crença. Vence na vida quem vence o seu sistema. A gente pertence a um sistema vinculado aos nossos relacionamentos. A gente pertence a esse sistema, às nossas relações. Isso aqui é forte. E quem quer acordar tem que abraçar isso aqui. A gente pertence ao sistema, ou seja, as nossas relações, elas são limitadoras na nossa vida. Elas são limitadoras na nossa vida. E isso é para dois lados. Por exemplo, tem pessoas que chegam a algum lugar e elas andam com pessoas abaixo dela. Para quê? Para que ela sempre se sinta que ela está muito bem. Ela se mede por pessoas abaixo. Tem pessoas, e às vezes as pessoas ao nosso redor, elas tentam nos limitar. Por quê? Porque a grande verdade é que as pessoas, elas querem, as pessoas que nos amam, olha isso aqui, gente. As pessoas que nos amam querem o nosso bem, mas não querem que a gente vá bem demais. Porque isso vai mostrar o quanto elas são limitadas.
As pessoas que nos amam, elas querem que a gente vá bem, mas não muito bem. É uma realidade. Isso é uma verdade. E aí, essas duas coisas nos trancam. Por isso que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma coisa que Deus fez na minha vida, dou como testemunho isso, foi, eu cresci, morei em muitos lugares, mas eu cresci na Santo Afonso. E depois eu fui morar em Canudos. Deus me trazer para Portão, quem olha de Novo Hamburgo para Portão pode pensar assim, ele veio de uma cidade média para uma cidade pequena. Mas quando a gente muda de lugar, a gente muda a maneira de pensar. Quando a gente muda de lugar, a gente muda a maneira de pensar. Porque existe um padrão no lugar que a gente mora. Como eu disse, eu morei na Santo Afonso e eu acho muito interessante. Eu estudei numa escola, e até levei o Dom para ver esses dias lá, é uma bocada, gente, que eu estudava, tá? E é muito interessante. É uma vila, assim, extremamente complicada. Tu atravessa a rua, é uma outra realidade. Atravessa uma rua e o bairro muda. É o mesmo bairro, cortado por uma rua, cortada pela 1º de março, lá em Novo Hamburgo. É extremamente diferente. Uma rua muda totalmente uma cultura. Estou me fazendo entender? Se você anda aqui desse lado da rua, você vai ser construído com uma maneira de pensar. Se você anda aqui, você vai ver outra maneira de pensar. Vai ter outra maneira de pensar. E a Bíblia diz, o que tem isso a ver com Deus? Provérbios 23:7 diz assim: como ele pensa, assim ele é. Como ele imagina, ele é. E a gente imagina de acordo com o meio que a gente vive. A gente pensa de acordo com a forma que a gente se alimenta. Por isso lugares, por isso pessoas, por isso as informações, por isso que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, determinam totalmente a minha vida. Determinam totalmente a minha vida. Ande com pessoas que dizem não dá, a sua vida não vai dar. Mude de lugar e de pessoas e comece a andar com pessoas que dizem que dá. A sua vida, você vai começar a acreditar que dá. Isso é o quê? Isso é bíblico. Gente, isso é tudo que Deus nos deu, está dentro de nós. Uns tiram para fora, outros não. Uns rompem com seus limites, outros não. Uns procuram a solução para a vida, outros ficam agarrados nos problemas. E a decisão é de cada um, não é de pastor, não é de Deus, não é dos seus pais, é sua. Jesus já disse: eu vim para vocês ter vida abundante. Vocês só não têm vida abundante se vocês não quiserem. Quem quer pode ter essa vida abundante. Quem quer pode alcançar. Quem quer pode ser feliz, mesmo não tendo as coisas que o mundo diz que a gente tem que ter para ser feliz. Entenderam? Eu posso ser feliz sem ter as coisas que o mundo diz que precisa para ser feliz. Tem gente que acha que só vai ser feliz se beber. Tem muita pessoa dependente do álcool, é alcoólatra. Vive na bebedice. Porque é só a bebida que faz a pessoa feliz. Porque ela é uma pessoa extremamente infeliz. Então uns têm que beber, outros têm que usar droga, outros têm que ter sexo sei lá quantas vezes por semana, porque se não tiver vai ser infeliz. Porque quer suprir. E aqui, gente, não vai ter sexo que chega, não vai ter droga que chega, não vai ter jogo que chega, não vai ter bebida que chega, que vai fazer a pessoa feliz. Porque o problema é nela. Ela acredita naquilo e acha que só aquilo vai mudar a vida dela, e não é. Está em nós, gente.
está em nós. Desculpa aí você que não é da igreja. Eu já preguei uma pregação inteira assim. Deus já deu tudo. Tudo. Deus já deu tudo. O nosso, além do lugar que a gente mora, nosso país, isso aqui vai longe, nosso país tem uma cultura. E a nossa vida religiosa, como disseram para nós que é Deus. A gente tem medo de Deus. Como você vê Deus, isso muda a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, chega. Chega. Mas tem mais, viu? Tem mais. A gente tem que mudar a forma que a gente se vê. Porque quando a gente muda a forma que a gente se vê, eu não vou mais me ver como o lugar que eu moro me fez me ver, como a religião me fez me ver, ou ver Deus. Eu não vou mais me ver conforme os meus traumas me fazem me ver, conforme aquilo que eu herdei faz eu me ver. Eu vou decidir ser diferente. Porque tanta gente, olha aqui, tanta gente, tem muita gente, ó, que foi abandonada, rejeitada pelos pais e se deram muito bem na vida. Quero dizer, se deram melhor na vida do que se tivesse com os pais. Porque eles não tiveram um sistema. Eles não tiveram um sistema. Eu penso muito sobre isso com respeito ao meu filho. Eu não quero ser um limitador na vida dele. Eu não quero ser um limitador na vida dele. Eu não quero que ele seja o que eu fui ou o que eu gostava. Eu quero que ele seja o que Deus chamou para ele ser. Eu quero que ele se descubra, que ele descubra Deus, que ele descubra o propósito de Deus para a vida dele. Mas nós, pais, muitas vezes somos limitadores dos nossos filhos. Queremos enquadrar ele e colocar eles numa caixinha. Queremos dizer o que eles têm que fazer, onde eles têm que ir, onde é que eles não têm que ir. Sabe qual é a melhor forma da gente se conhecer? Sabe aonde eu conheço quem eu sou? Muito nos meus erros. Você vê quem você realmente é pelos erros que você comete. Eu não estou dizendo vive no erro, mas se conheça pelos seus erros. Se conheça pelos seus erros. Os erros revelam muita coisa para nós. Os nossos caminhos revelam muita coisa para nós. Uma coisa que eu aprendi, se eu ouvi uma vez, depois falei por muito tempo, não me lembro nem de quem eu ouvi. Ou li, talvez eu tenha lido isso. Eu acho que eu li isso. Eu nunca vou atrair o que eu quero, eu vou atrair o que eu sou. Então, olha como isso é uma chave para a vida. Se eu não gosto da minha vida, eu tenho que rever o que eu sou. Porque o que eu sou é o que eu estou atraindo. O que eu sou é o que eu estou atraindo. Tem muita gente ao redor de nós, às vezes, que são pessoas sem propósito, sem futuro. Misericórdia. E estão perto da gente. Aí a gente tem que fazer essa mesma avaliação. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Logo, eu tenho que mudar o que eu sou. E quando a gente... Sabe por que pessoas se afastam de nós? Porque a gente está mudando. Sabia disso? Pode ser para melhor ou para pior isso. Mas porque a gente está
mudando. Pode ver que a gente diz assim, meu Deus, não dá para aguentar o fulano. A pessoa se afastou porque o fulano piorou. Mas eu posso me afastar porque eu posso estar mudando, eu posso estar melhorando, então eu me afasto. A pessoa talvez continuou no mesmo lugar, mas eu mudei. Ou a pessoa vai se afastar de mim porque eu mudei para pior. Então, você está preso no seu sistema. A palavra diz lá em Gálatas 5:1, se eu não me engano, diz ali, para a liberdade, Cristo vos libertou. Agora permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Paulo está falando o que aqui? De um sistema religioso, ele está falando aqui. De um sistema religioso, eles viviam num sistema religioso. Cristo veio nos libertar, inclusive, de um sistema religioso. Cristo veio nos libertar dos problemas da alma. Cristo veio nos libertar das paixões da nossa carne. Ele veio nos libertar da morte espiritual. Ok, Cristo ele não veio nos libertar, ele já nos libertou. Agora, nós temos que permanecer firmes, para não voltar a se submeter a um jugo de escravidão. Porque tem um outro princípio da palavra que diz assim, a porca lavada volta ao lamaçal. A Bíblia diz isso, o cachorro volta ao vômito, até nojento o cachorro volta a comer o seu vômito. Você já deve ter visto isso. E a porca lavada ao lamaçal. Mas Provérbios está dizendo isso com respeito a nós. Cristo nos libertou, mas a gente volta a viver a nossa mesma vida. E aí depois procura, mas por que eu não desfruto da vida, tudo que a Bíblia diz? Porque você escolheu voltar para a mesma vida. Você voltou para o seu vômito. Você voltou para o seu lamaçal. Você voltou para a sua vida antes de Cristo. Você aceitou Jesus, você foi convencido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você não mudou de vida. Você foi convencido que Ele é, mas você não andou no caminho dEle, na verdade dEle, nem vai desfrutar da vida que Ele conquistou para você. O problema não é Jesus, não é Deus e não é ninguém, o problema é nós, a gente volta. A gente tinha que passar a ponte e derrubar ela, para que a gente não possa mais voltar para trás. Vamos orar. Passei muito da hora. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado pela forma que o Senhor tem despertado a nossa vida, nos despertado corpo, alma e espírito. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que continue falando essa verdade na vida de cada um, que Teu Espírito, Pai, possa cada dia mais fortalecer o nosso espírito, para que a gente governe a nossa alma e dirija o nosso corpo na direção do Teu propósito para a nossa vida. Eu abençoo todos que aqui vieram, todos que ainda vão assistir essa mensagem, todos aqueles que de casa nos assistiram, daqui de tantos lugares, eu abençoo em nome de Jesus e peço a Ti, ó Espírito Santo, que tudo aquilo que foi falado seja transformado ao nível do entendimento de cada um, que desça ao coração de cada um e produza uma mudança na vida do Teu povo, Pai. Porque Jesus veio não para nos manter na nossa vida, mas Ele veio nos dar uma nova vida. E nós queremos andar nessa nova vida, viver essa nova vida e desfrutar daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Eu abençoo a todos, peço uma semana abençoada e peço, Pai, cura os nossos olhos, para que nós possamos ver o que a gente está passando e possamos olhar para a nossa vida, não na ótica do mundo, e não na ótica das circunstâncias, mas na ótica do Senhor, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Até no deserto o Senhor tinha um propósito, nessa pandemia o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nos ajuda a ver o que o Senhor quer que a gente veja, nos ajuda a deixar o que o Senhor quer que a gente deixe, nos ajuda a fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.